que estão nos acompanhando aí pelo Facebook em mais uma noite aqui de transmissão. Hoje é dia 7/1/2018. São agora 7 horas e 40 minutos aqui em São Vicente, Rio Grande do Norte, RN. E nós estamos aqui para trazer a nossa terceira mensagem, da mensagem intitulada Justiça, o caminho para receber todas as bênçãos de Deus. Mensagem essas que a gente começou domingo passado, domingo passado nós começamos essa mensagem. Nós fizemos a parte 1. Quarta-feira nós fizemos a parte 2 dessa mensagem e hoje nós estamos aqui mais uma vez para fazer a terceira parte da mensagem e talvez finalizar a mensagem agora nessa terceira parte. Se der tempo, nós vamos finalizar hoje. Se não, vai ficar para a próxima quarta-feira, onde nós vamos estar fazendo o final da mensagem. Então, o título da nossa mensagem é A Justiça, o caminho para receber todas as bênçãos de Deus. Querido, se você quer ser abençoado por Deus, se você quer receber as bênçãos de Deus, no Novo Testamento, a justiça é o caminho para você receber essas bênçãos de Deus. Amém, queridos? A justiça. Então, o que é a justiça no Novo Testamento? Justiça, eu sei que no natural toda a humanidade entende que justiça é fazer o que é certo. Quando uma pessoa é levada diante de um tribunal, amém? De um tribunal aqui da terra. Então ali tem as pessoas que acusam ele de ter cometido um crime. E ali tem também as pessoas que defendem ele, que ele não cometeu aquele crime. Tem um advogado de defesa ao seu favor, como também tem um advogado de acusação por parte do outro lado que está condenando ele, como também tem um promotor ali para o acusar diante do juiz. Então, diante do juiz ali, com todas as provas que a defesa dele mostra lá, então prova diante do juiz que aquele homem é inocente. Então o juiz, ele pela justiça, que ele trabalha dentro da justiça, então ele declara aquele homem justo. O quê? Quando declara ele justo, declara que ele não tem culpa no cartório, então não tem para que mais aquela audiência, ele não vai ser condenado, ele não vai ser preso, e dali, se ele estava preso até aquele dia, ele vai ser solto agora. Amém, queridos? Então, a justiça que nós estamos estudando é a justiça do Novo Testamento, querido, porque existia a justiça no Velho Testamento, e a justiça no Velho Testamento era mediante a obediência dos 10 mandamentos perante a obediência de todos os outros mandamentos que Deus deu a Moisés, porque não são só os 10 mandamentos, mas são vários mandamentos que Deus deu a Moisés. Os 10 mandamentos são o principal e são o fundamento de toda a aliança de Deus com a nação de Israel. Então, através da obediência daqueles mandamentos, eles se tornavam justos diante de Deus. Agora, no Novo Testamento, nós nos tornamos justos diante de Deus perante a justiça do Filho dele. O que é isso, querido? Nós já explicamos aí, nós já lemos, queridos, para vocês, Mateus, no capítulo 6, no versículo 30 ao 33, aonde Jesus diz que buscai o reino de Deus e a sua justiça. Ele diz, buscai o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. Ele não diz, sede justos, torne-se justo, mas ele diz, buscai o reino e a justiça que vem lá do reino. Então, estava se referindo à justiça dele. Então, nós mostramos também Romanos, capítulo 9, recapitulando, versículo 30 até o 33, onde diz que os judeus eles foram rejeitados por Deus, porque eles não buscaram a justiça que provinha do Filho de Deus, mas eles buscaram a justiça que provinha da lei, ou seja, eles tentaram agradar a Deus com a lei para se tornarem justos diante de Deus, então eles foram rejeitados. Aí o mesmo Paulo diz lá que os gentios, quem são os gentios? Somos nós, brasileiros, americanos, holandeses, ingleses, canadenses, todas as outras nações que não buscavam a justiça mediante a lei,
eles alcançaram a justiça que provém da fé. Amém, querido? Eles alcançaram a justiça que provém da fé mediante o Filho de Deus. O que é isso? É o que Deus ele anunciou a Abraão antes de tudo. Porque entenda algo, querido. Abraão ele é o pai da fé. Então, lá no livro de Gênesis, eu não lembro agora se é no capítulo 15, capítulo 13, que Deus apareceu para Abraão. E Paulo é quem diz isso lá em Gálatas, no capítulo 3, que antes de Deus anunciar o Evangelho para nós, amém, querido? Para eu e você que está ouvindo agora, para os apóstolos de Jesus, os 12 apóstolos, e Paulo, que também foi um dos apóstolos, mas ele não pertenceu ao grupo dos 12 apóstolos, mas ele foi um que Jesus levantou ele para pregar para o povo gentil, ou seja, para todas as nações da terra que não pertencem à nação de Israel, que no caso somos nós agora que estamos aqui ouvindo. Você que é brasileiro, eu que sou brasileiro que estou ouvindo. Então Paulo foi levantado como pregador, como apóstolo para nós gentios. Então Paulo ele diz lá na sua carta, o que já está escrito lá em Gênesis, não me fala a memória, é o capítulo 15, que antes de Deus anunciar o Evangelho para nós, ele anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, aonde ele chegou a Abraão e disse: Abraão, olha para o céu e conta as estrelas do céu, que mais numerosa será a tua descendência. Então Deus ali disse a Abraão que ele foi justificado diante dele, Deus, pela fé. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? É que Deus ele viu Abraão lá de cima como um homem justo, não pelos atos que ele procedia, você está entendendo? Pelo caminhar dele, pela santidade dele, mas Deus tinha ele como justo pela fé que ele tinha em Deus. Exclusivamente por essa fé era que Deus contemplava Abraão como um homem justo, porque Abraão também ele falhou como eu e como você que está aí em casa agora nos vendo. Amém, querido? Então nós vamos estudar mais um pouco disso. Eu peço a você que abra a sua Bíblia nesse momento para a gente dar uma olhada rapidamente disso. Lá no livro aos Gálatas, Gálatas fica aqui no Novo Testamento, Gálatas capítulo de número 3, Gálatas 3. O apóstolo Paulo foi o escritor do livro aos Gálatas. E Paulo escreveu esse livro aos Gálatas. Gálatas era uma comunidade que não pertencia à nação de Israel. Ou seja, era um povo, era uma nação que não tinha nada a ver com Israel. E Paulo, se você ler todo Gálatas, você vai ver que Paulo está travando uma luta, está travando uma guerra. E essa guerra todinha de Paulo não é contra o pecado. Amém, querido? Não, ele não está se levantando, dizendo: olha, você bêbado, não sei o que lá, não sei o que. Ele está sempre mostrando e travando uma guerra com aquelas pessoas que queriam trazer a lei de volta. Porque na comunidade dos Gálatas sempre havia se levantado homens querendo obrigar aquele povo que não era judeu, que era gentil como eu e como você, que eles tinham que ser circuncidados, que eles tinham que guardar todos os 10 mandamentos para se tornarem santos diante de Deus. Então Paulo ali travou uma luta dizendo que eles não foram tornados santos diante de Deus por guardar a lei, porque aquele povo nem a lei eles conhecia. Eles começaram a conhecer algo da lei depois que eles creram em Jesus como Salvador. Aí certos indivíduos se introduziram no meio, tentando trazer a lei de volta para aquele povo. Vamos ler Gálatas capítulo 3, é melhor a gente ler, porque contra fatos não existe argumento. E o fato qual é? A gente lê a palavra de Deus. Então eu vou ler rapidamente, eu não vou tomar muito o seu tempo. Diz assim, Gálatas capítulo 3, onde Paulo diz no versículo 1, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Eu quero explicar só um ponto aqui bem rapidinho.
Alguém lendo esse texto aqui nas carreiras pode entender, pode até pensar que quando Paulo diz assim, quem vos fascinou, ó Gálatas, para não obedeceres à verdade, e pode dizer, olha, Paulo está dizendo que eles não estão querendo obedecer à verdade, que é os 10 mandamentos, que é a lei de Deus. Não, Paulo não está se referindo a isso. Veja que na continuação do versículo ele vai dizer que verdade é essa que eles não estavam obedecendo. Amém? É a verdade que Jesus morreu em nosso lugar, que com a morte dele foi pagado o preço dos nossos pecados, ou seja, o perdão dos nossos pecados foi pela morte dele. Amém, querido? Diz assim, quem vos fascinou, ó Gálatas, a não obedeceres à verdade perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Então veja que a verdade é Jesus ter sido seu substituto, ter sido o meu substituto lá na cruz. É isso que todo o Novo Testamento enfoca. É isso que todo o Novo Testamento mostra. Amém, querido? É só a gente ler com paciência, então a gente vai entender que a morte de Jesus é a porta de entrada para o céu, que a morte de Jesus é a base do cristianismo. Amém, querido? Não podemos voltar de novo para as leis mosaicas, achando que nós vamos se tornar justos por aquelas leis, mas nós somos justos pelo que Cristo fez. Quando nós cremos assim, a gente recebemos o Espírito. Então o Espírito Santo ele se encarrega de produzir a verdadeira santidade que Deus quer ver no ser humano, que é os frutos do Espírito que Paulo escreveu em Gálatas 5. Versículo 2. Só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou foi pela pregação da fé? Paulo, amém, querido, está dizendo aqui com um punho forte, com coragem, e ele diz assim, olha, só queria saber isto de vocês, dos Gálatas, e de nós que estamos vivendo nos dias de hoje. Vocês recebestes o Espírito Santo. Entendam, o Espírito Santo é o maior presente que Deus tem lá no céu para nos dar. O Espírito Santo é o maior presente de Deus. Então Paulo diz assim, só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém? Porque antes de Paulo chegar lá, querido, e pregar a salvação através de Cristo, quando ele está dizendo, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé, a pregação da fé, querido, você vai ver o mesmo Paulo lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Depois leia esse capítulo, eu não vou ler para não tomar o tempo. Então, se você for ler, você vai ver que lá mais ou menos na metade do capítulo, Paulo diz assim, olha, varões, dizendo para uma multidão de gentios, ou de judeus, que creram em Jesus como Salvador, ele diz, de tudo aquilo que vocês não puderam se tornar justo diante de Deus através de guardar a lei, agora vocês conseguiram alcançar através de Cristo crucificado, ou seja, da morte do Senhor Jesus. Amém, querido? Eu quero mandar uma boa noite para o nosso amigo Flávio Alves, que está nos acompanhando aí na sua casa, lá em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, né? Que Deus abençoe nosso amigo Flávio Alves, que está nos acompanhando lá em Natal, ele e toda a sua família. Eu agradeço a ele e a todos os outros que estão nos acompanhando aí pelo Facebook. Sei que já tem várias pessoas que estão online aí nos acompanhando. Então, que Deus abençoe a tua vida. Então, querido, vamos voltar para o nosso texto. Então, o apóstolo Paulo, ele diz, vocês receberam o Espírito por meio da lei? Pelas obras da lei? O que são obras da lei? É você não matarás, não adulterarás, você cumprir aquilo ali. Isso é chamado de obras da lei. É o resultado de você conhecer e obedecer. Então Paulo diz, por acaso vocês receberam o Espírito? Foi por isso? Pelas obras da lei? Ou foi pela pregação da fé? Porque antes de Paulo chegar lá e pregar Jesus crucificado para aquele povo, eles não sabiam o que era a lei, os 10 mandamentos e as outras leis que Deus deu a Moisés. Eles não sabiam nada.
Eles eram estranhos às alianças da promessa. Amém, querido? Foi pela pregação da fé. Que pregação é essa? Que Jesus foi crucificado por nós. É o que eu falei, que está escrito lá em Atos 13. Depois você pode conferir que eu não estou inventando história, que eu não estou contando conversa mentirosa. Amém? E Atos 15 você pode também ver a mesma coisa. Atos 10, 43 você pode ver a mesma coisa também. Então, o apóstolo Paulo vai e diz no versículo 3: sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora acabais agora pela carne. Amém? O que é que Paulo está querendo dizer com esse versículo? Ele diz: vocês são insensatos. Vocês ouviram a mensagem da fé que é produzida pelo Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus quem nos dá a palavra, e agora vocês querem acabar. E agora vocês querem acabar pela carne. Porque quando, querido, nós ouvimos a lei e dizemos que vamos guardar a lei, o nosso corpo ele produz um resultado contrário. Eu estou aqui dentro de uma sala. Essa sala aqui tem uma porta que dá acesso à cozinha da minha casa e tem uma porta aqui atrás de mim que dá acesso à área e à rua. Então, se eu pegar você agora, ou eu mesmo, alguém me pegar e colocar dentro de uma sala fechada com 3 portas. Então, em uma daquelas portas, alguém colocar uma frase ali escrita: não abra, não olhe, não entre. E colocar câmeras escondidas, que existem câmeras hoje que você olha para a parede e acha que não tem câmeras, e ali tem uma câmera. Então, você acha que se aquela pessoa me deixar ali durante 20 minutos, o que é que vai acontecer? Eu vou me sentir tentado por abrir uma daquelas portas? Sim. E qual é a porta que eu vou me sentir tentado por abrir? É aqui tem um aviso que diz que não abra e que não olhe de maneira nenhuma. Amém? Então, a lei, ela produz esse resultado dentro de nós. É o apóstolo Paulo, ele mostra isso aqui no Novo Testamento. Eu não tenho tempo agora para explicar e mostrar as passagens detalhadamente, porque a nossa mensagem não é isso. De outra vez a gente mostra. Mas a lei, ela produz esse resultado. Então é por isso que Paulo diz que vocês será em vão que tem... sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, que é a pregação da fé, e agora acabais agora pela carne. Amém? É isso que Paulo está dizendo. Então, versículo 4: será que em vão tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Versículo 5: aquele que vos dá o Espírito, diz Paulo, e que obra maravilhas entre vós, faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Porque Paulo, quando pregou para os Gálatas, muita gente que andava doente foi curada. E não foi curado por guardar, por obedecer. Porque no Velho Testamento, entenda algo: se você obedecer os 10 mandamentos, Deus estava a seu favor para lhe curar. E não é isso que hoje todos nós entendemos? Todo mundo não prega assim. Obedeça a Deus e Deus lhe abençoará. Eu passei a minha vida inteira ouvindo esse tipo de mensagem. Amém? Obedeça e você será abençoado. Então Paulo está dizendo aqui no versículo 5: aquele, pois, que vos dá o Espírito, que obra maravilhas no meio de vós, ele faz pelas obras da lei ou é pela pregação da fé? Paulo estava lembrando a eles que eles foram curados de várias doenças, que eles receberam o Espírito Santo quando ele pregou Cristo crucificado, sem obedecer à lei, sem fazer uma obra sequer, porque as obras aqui é a obediência. Amém? Amém, meu amigo? Isso é o evangelho que Paulo pregava. Vamos para o versículo 6. Então Paulo diz assim: assim como Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Veja, Abraão existiu antes dos 10 mandamentos. Abraão existiu antes de Moisés. Abraão existiu antes de tudo, lá no começo. Então, como foi que Abraão
agradou a Deus, e Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, deixa a tua casa, deixa a tua terra, a tua família, a tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Foi exclusivamente através da fé. Amém, querido? E não das obras. Eu quero mandar um alô para o nosso amigo Josimar Medeiros, a paz do Senhor para ele, também para a nossa amiga Dagui Caliel, e a paz do Senhor Jesus para eles também, e para todos os outros que estão nos acompanhando pelo Facebook. Então, Paulo está dizendo aqui que Abraão só creu, ele só acreditou em Deus, e isso Deus contou como justiça, porque quando Paulo está dizendo que Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça, justiça é santidade, é retidão, ou seja, Abraão só creu, e aquele crer de Abraão, Deus olhou lá de cima e viu santidade em Abraão, santidade proveniente da fé, amém, meu amigo? A fé de Abraão se tornou em santidade diante de Deus. Deus está esperando ver isso em nós. A fé no Filho dele. Veja que ele vai dizer isso aqui lá na frente. Então, versículo 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. E Paulo vai explicar que fé é essa. Ele diz que os que são da fé é quem são os filhos de Abraão. Porque naquela época, todos aqueles que ensinavam a lei, os 10 mandamentos, até hoje existe muita gente aí ensinando os 10 mandamentos, dizendo: guarde o sábado, não trabalhe no sábado, não faça isso no sábado. E eles estavam obrigando aqueles que criam em Jesus a fazer tais coisas. E Paulo diz que os que são da fé é que são filhos de Abraão e filhos de Deus. Amém? E que fé é essa? Paulo vai explicar. Lemos o versículo 7, agora vamos ler o 8. 8 diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Amém? Paulo está dizendo: olha, do mesmo jeito que Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, tu és justo pela fé, eu me agrado da tua fé, tu estás santificado e justificado diante de mim pela fé. O mesmo Deus, ele anunciou a Abraão. Paulo está citando aqui Gênesis, se não me falha a memória, Gênesis capítulo 15. Então, Paulo está dizendo: olha, do mesmo jeito Deus apareceu para Abraão e pregou o evangelho para ele, dizendo: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Vamos prosseguir e ele vai mostrar como é que a nossa fé vai se encaixar com a fé de Abraão e nós vamos ser justificados por essa fé. Amém? Versículo 8 foi o que eu li, versículo 9 diz assim: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. O que é bendito? Bendito quer dizer bem-aventurado, quer dizer próspero, abençoado. Essa palavra bendita, ela quer dizer tudo isso, querido. Abençoado, bem-aventurado, é tudo isso, a palavra bendito. Então, Paulo está dizendo que, de sorte que os que são da fé, que os que estão vivendo através dessa fé, eles são abençoados, benditos com o crente Abraão. Amém, meu amado? Quero mandar um alô para o nosso amigo Ozenildo Ferreira de Souza, que está nos vendo, nos ouvindo lá de Goiás, lá do estado do Goiás. Que Deus abençoe a vida do mesmo, né? Ele nos manda um abraço, obrigado. Então, que Deus abençoe ele, nosso amigo Olímpio e Ozenildo. Que Deus abençoe o mesmo também. Amém, querido? Então, continuaremos aqui no texto. O versículo 10 que diz assim: todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazer. Aqui Paulo está lembrando aos Gálatas algo que está escrito lá em Deuteronômio, algo que também está escrito lá em Êxodo,
quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés. Então Deus disse a Moisés que quem quebrasse um só mandamento, são 10, mas quem quebrasse um só, era punido por todos os 10. Porque muita gente tem se levantado hoje, nos dias de hoje. Essa semana chegou uma pessoa lá no comércio que eu trabalho e me entregou um panfleto e disse: olha, vai ter um trabalho lá no colégio tal, você é nosso convidado. Eu já sabia do que é que se tratava. A pessoa era adventista do 7º dia. Então eu disse: não, eu não vou para esse negócio, eu não quero nem. Muito obrigado. Eu sei que alguém pode até olhar agora e dizer: esse homem é muito mal educado. Não sou mal educado, querido. Porque eu já sabia de que se tratava. Então a pessoa disse: por que você não quer? Eu disse: porque vocês vão lá ensinar que nós temos que guardar o sábado. Que se a gente não guardar o sábado, a gente não vamos morar com Deus um dia. E sucessivamente os outros mandamentos. Aí ele disse: mas não foi Deus que deu os mandamentos e tal? E começou na conversa. Então eu disse: foi Deus que deu. Mas você tem que entender que isso aí está no Velho Testamento e não no Novo Testamento. Então eu abri a Bíblia e fui mostrando esses textos para ele. Ele tentou se justificar, mas eu fui na sabedoria de Deus e não na minha, e mostrei que o Velho Testamento está lá. Nós estamos vivendo hoje a nova aliança em Cristo. Nós somos justificados em Cristo. Não tem como, querido, você dizer: eu sou salvo em Cristo e agora tentar guardar os 10 mandamentos para se tornar justo. Querido, os frutos do Espírito que está lá em Gálatas 5 é mais do que os 10 mandamentos exigem. Quando a pessoa tem o Espírito Santo dentro dela gerando esses frutos, ela vai produzir uma santidade a mais do que os 10 mandamentos exigem. O problema é que as pessoas têm misturado o Espírito Santo com o que está acontecendo no meio de muitas igrejas aí. As pessoas dizem que tem o Espírito Santo, começa a pular, a gritar como se estivesse num jogo de futebol. Amém? E pula daqui, grita dali, profetiza e não sei o que, e é muita coisa. E quando sai lá de dentro, a vida dele é do mesmo jeito. Querido, o Espírito Santo, Paulo mostrou lá em Gálatas 5 que ele vai gerar frutos dentro do homem. Assim como você planta um pé de maçã e ela vai dar maçã. Assim como você planta um pé de uva e ela vai dar uva. Assim como um homem e uma mulher se casam, então eles têm relação sexual e o fruto daquele casamento, daquela relação deles, vai ser frutos que eles vão gerar. Então, do mesmo jeito, quando você crê em Jesus como Salvador, você está se casando com Ele. É por isso que Apocalipse diz que a igreja é a noiva do Cordeiro, Jesus. Então, esse seu casamento com Jesus vai ter resultado. O Espírito Santo, assim como gerou dentro de Maria Jesus, ele vai gerar dentro de você também os frutos dele. E os frutos dele é a verdadeira santidade. Ou seja, é ele quem vai dar a você o amor para você perdoar os outros. É ele quem vai te dar o domínio próprio. O domínio próprio é aquela força sobrenatural que o homem tem de dizer: eu não vou mais fumar, eu não vou mais beber, eu não vou mais me drogar, eu não vou mais me prostituir, porque o meu Deus disse: sede santo porque eu sou santo, então a partir de hoje eu vou ser santo porque é Deus quem está me dando a capacidade. Então, Paulo está dizendo aqui, ele está lembrando aos Gálatas que se eles querem voltar de novo para a lei, eles têm que ficar sabendo isso, que é o versículo 10, que todos aqueles que estão pelas obras da lei, o que é obra da lei? É praticando a lei. Paulo diz: todos aqueles que estão tentando praticar a lei, eles estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para as fazê-la. Meu amado, a lei tem isso. Está lá em Deuteronômio 28, a partir do versículo 14, do versículo 1 ao 14. Quem obedecer os 10 mandamentos vai ser abençoado. E do versículo 14 até o 62, fala todas as maldições que vão vir sobre a vida da pessoa. E olha que quando Deus deu a lei, está lá escrito. Não precisa você cumprir
9 mandamentos para você ser abençoado, não. Você tem que cumprir os 10. Se você cumprir só 9, você vai ser amaldiçoado por todos os 10. Mas você diz, eu não quebrei os 10, meu amigo, eu só quebrei 9. Mas os 10 mandamentos é perfeição. Não é faça o seu melhor. Não existe tal ciência diante de Deus, faça o seu melhor. Deus não aceita isso. É o melhor. Amém, querido? Não é eu posso fazer o meu melhor, não. É o melhor de Deus, a obediência completa. Então é melhor a gente ficar pela fé, pela justificação através de Cristo. Amém? Então, versículo 11, o apóstolo Paulo diz que é evidente que pela lei ninguém vai ser justificado diante de Deus. O que é justificado diante de Deus? É ser santo diante de Deus. Paulo diz que ninguém vai alcançar a santidade diante de Deus pela lei, pela obediência da lei, por tentar guardar a lei. Amém, querido? Mas os homens não sabem disso porque eles estão lendo a Bíblia como se fosse qualquer livro. Você vê por aí esses pregadores que pregam a lei, eles pegam um versículo em Gálatas, pegam um versículo em Tiago, pegam um versículo lá em Deuteronômio, pegam um versículo lá em Judas, pegam um versículo lá em Apocalipse e dali eles falam o que eles querem. Você está entendendo? Nós não podemos pegar a Bíblia dessa maneira. Se eu vou ler Gálatas, o capítulo 1, eu tenho que ler o capítulo 1 todinho. Se eu vou ler o capítulo 2, eu tenho que ler o capítulo 2 todinho. Eu não posso ler só um versículo e dizer Deus vai fazer isso na minha vida. Não, querido. Não podemos isolar um versículo do texto, porque isso vira uma doutrina diabólica. Os apóstolos de Jesus, eles ensinaram, Paulo disse isso, se não me falha a memória, Tiago também, João também, Pedro, diz que nos últimos dias os homens iam ser ensinados por doutrinas de demônio. O que é doutrina de demônio? Olhe para Lucas capítulo 4 e o versículo 4. O diabo chegou para Jesus e disse, se tu és Pedro, se tu és Deus, transforma essas pedras em pães e mata a tua fome. E ele citou um texto lá do Velho Testamento. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Ele citou o texto isolado. Ele levou Jesus para um lugar muito alto e disse, tu és Deus, pula-te daqui abaixo, porque escrito está que ao teu respeito Deus dará ordem aos seus anjos para que você não tropece em nenhuma pedra. Ele citou o versículo isolado, ele não citou o texto todo. E Jesus disse, não tentarás ao Senhor teu Deus. E ele foi depois, levou Jesus num lugar muito alto, mostrou todos os reinos da terra e disse, tudo isso é meu porque foi me dado. Ele estava mostrando que quando Adão e Eva pecou, porque toda a terra foi dada a Adão e Eva, então ele estava mostrando que quando Adão e Eva pecou, o que aconteceu? O domínio da terra passou para as suas mãos. Então ele disse, tudo isso é meu porque foi me dado. Se tu prostrares diante de meus pés e me adorares, eu te darei, porque a mim me pertence. E Jesus disse assim, para trás de mim, Satanás, só adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. O diabo citou um versículo isolado de novo, porque Deus disse a Adão e Eva que se eles pecassem, eles iam morrer. Se você for ler no texto original, que é o hebraico, Deus estava dizendo que se eles comessem do fruto daquela árvore, a natureza do diabo ia entrar na terra e ia trazer as doenças, as enfermidades, a morte e todos os sofrimentos. Porque isso provém do diabo e não de Deus. Então é por isso que o diabo disse assim a Jesus, tudo isso foi me dado, mas se o Senhor se prostrar nos meus pés e adorar-me, aí eu te darei tudo isso. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás, só ao Senhor teu Deus o adorarás. Querido, por isso é que não podemos estar lendo versículos isolados do texto. Eu sempre estou citando versículos aqui dentro do contexto. Você pode depois ler o texto todo e ver que eu não estou isolando o texto. Quero mandar um alô especial para o nosso amigo Ozenildo Ferreira, lá em Tubiara, Goiás. Ele pede aqui para a gente
profetizar para a cura do Francisco, que está na UTI. Na UTI lá de Itumbiara, Goiás. No final nós iremos orar por esse amigo que está lá nessa UTI, para que Deus restaure a saúde dele pela sua graça. Então, versículo de número 12, Paulo diz assim: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas viverá por ela. Se você quer viver pela lei, você tem que guardar toda. Se você quer viver pela fé, escute a Jesus. Versículo 13, para finalizar, Paulo diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que é que Paulo está dizendo, meu amado? Paulo está dizendo que quando Jesus foi pregado na cruz, todos os pecados meu e de toda a humanidade que viveu antes dele, depois dele, de ter quebrado os 10 mandamentos e toda a lei que Deus deu a Moisés, foi colocada sobre Jesus. Então, Jesus estava lá como quem quebrou os 10 mandamentos. Ele não quebrou, mas ele estava lá como se ele tivesse quebrado. Então, todas as maldições que pertenciam a quem desobedecesse os 10 mandamentos, veio sobre Jesus lá na cruz. Então, ele pagou o preço por nós. E com isso, ele nos resgatou. Amém? Ele nos resgatou de hoje, nós não ser amaldiçoados com aquelas maldições que existem em Deuteronômio 28, a partir do 14 ao 62. Que é muita doença, está lá a lista, depois você leia. Nós fomos resgatados, querido. Hoje nós temos direito à bênção, porque Jesus sofreu em nosso lugar. Querido, eu quero ler agora outro texto que está lá no livro de Romanos. Romanos está aqui no Novo Testamento também. Romanos, eu gosto de dizer, assim como alguns teólogos gostam de dizer também, que ele é a base doutrinária do Novo Testamento. Assim como você, quando vai construir uma casa, você cava o alicerce e faz ali a planta de pedra, de concreto, coluna, radier. A sua casa é firmada em cima daquela base. Então, o livro de Romanos é a base doutrinária da vida cristã. Então, todo crente precisa conhecer o livro de Romanos, precisa ler o livro de Romanos, porque é a base doutrinária do Novo Testamento. Nós lemos, quarta-feira passada, Romanos capítulo 9, versículo do 30 ao 33. Quando Paulo escreveu o livro de Romanos, não existia capítulo nem versículo. Então, o capítulo 10, que nós iremos ler alguns versículos aqui, é a continuação, querido. É a continuação de Romanos 9. Então, diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo 10, versículo do 1 ao seguir. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Paulo era judeu. Amém, querido? Paulo pertencia à nação de Israel. Amém, querido? Paulo pertencia à nação de Israel. Amém? Então Paulo diz assim: irmãos, o bom desejo de meu coração e oração a Deus é por Israel para a sua salvação. Versículo 2. Porque eu lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Paulo era judeu. Então Paulo está dizendo que eles têm zelo de Deus. Se você for hoje lá em Israel, existe lá um lugar chamado de Muro das Lamentações. Um muro que pertencia ao antigo templo de Salomão. Então, se você observar, você vai ver que de manhã, de tarde, de noite, todas as horas, tem judeus lá com a barba grande, com a cabeça escorada naquele muro, sempre fazendo assim e fazendo orações. Eles passam o dia inteiro lá fazendo orações ali. E eles fazem jejum continuamente. Tem deles que jejua direto. Jejua hoje, amanhã não jejua, mas depois já jejua. E eles estão sempre nessa mesma vida de jejum e oração. Jejum e oração. E eles andam com roupas compostas que não mostram nenhuma sensualidade. Você não vai ver lá em Israel as israelitas andando com as vestes que as brasileiras se vestem hoje. Paulo diz que eles têm zelo de Deus.
mas não com entendimento. O que quer dizer isso? Porque eles não conheceram a salvação através do Filho de Deus. Amém? Versículo 2 foi o que eu li. A versículo 3 diz assim: porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Veja que não sou eu que estou inventando da minha cabeça, eu não estou criando doutrina. É Paulo, o homem que é considerado o maior escritor no Novo Testamento. Quase metade do Novo Testamento foi um terço, se não me falha a memória, do Novo Testamento foi Paulo quem escreveu. Paulo escreveu Romanos, Paulo escreveu Gálatas, Efésios, Coríntios, 1ª e 2ª, Colossenses, Tessalonicenses, Filipenses, e tem muitos que ainda dizem que ele escreveu Hebreus, mas não é certeza que ele escreveu Hebreus não. Ou seja, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Amém, querido? E veja o que ele está dizendo aqui no versículo de número 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, eles não conheceram a justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? Qual é a justiça de Deus, querido? Você pode me perguntar nesse momento. Eu já li aqui, sábado passado, no livro de Romanos. Amém? Que a justiça de Deus é o que Jesus fez lá na cruz por nós. Amém? E nós podemos ver isso também lá no livro de 2 aos Coríntios. Se você tem sua Bíblia aí, você abre 2 aos Coríntios 5:21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, quem é? Jesus. O que é a palavra não conheceu? Essa palavra não conheceu no grego é não cometeu pecado. Amém? Para você entender melhor. Essa palavra no grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego, é não cometeu pecado. Aquele que não cometeu pecado, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, se fez, ou seja, se tornou pecador por nós. Ele se tornou pecado por nós. Para quê? Para que nele a gente fosse feito a justiça de Deus. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que Jesus não pecou. Mas quando ele estava pregado na cruz, todo aquele sacrifício dele, todo aquele sofrimento, ele estava assumindo o meu lugar. Era como se eu tivesse pregado na cruz naquela hora. Então ele apanhou, ele sofreu para pagar o preço da minha transgressão, da sua transgressão. É por isso que diz que ele se fez pecado por nós. Para quê? Para que nele eu fosse feito a justiça de Deus. Ou seja, aquele ato de obediência dele gerou para mim justiça, santidade. Ou seja, Deus olha lá de cima agora e me vê como justo diante dele, por esse ato de Jesus. Então agora eu tenho que levantar a minha cabeça para o alto e tenho que dizer: Pai, eu te agradeço porque eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu te glorifico porque Jesus pagou o preço dos meus pecados lá na cruz. Quando eu honro esse ato de Jesus, querido, eu sou abençoado gratuitamente por Deus. Não tente merecer as bênçãos de Deus, porque você com seus atos, você nunca vai ser merecedor das bênçãos de Deus. Um grande erro da igreja de hoje é essa. Eles estão ensinando as pessoas a serem merecedoras das bênçãos de Deus. Não tem como eu e você ser merecedor das bênçãos de Deus, meu amigo. Você sabia disso? Tem um versículo lá no Velho Testamento que diz assim: que todos os nossos atos de justiça são diante de Deus como trapo de imundícia. Você pega essa palavra, foi escrita no Velho Testamento, que é hebraico. Então você pega essa palavra aí lá em hebraico, a palavra trapo de imundícia é o que as mulheres daquela época usavam para
tampar a menstruação. Panos que elas usavam. Não existia absorvente naquela época, então elas usavam panos dentro da roupa para estancar a menstruação. Então aquilo ali Deus chamava de trapo de imundícia. E o povo de Israel chamava aquilo ali de trapo de imundícia. Então Deus disse que nossos atos de justiça é trapo de imundícia. Ou seja, Deus está dizendo, toda essa sua conversa que está guardando a minha lei, que está sendo santo diante de mim pela sua obediência, eu olho aqui dos céus e eu tenho nojo disso, isso é trapo de imundícia. Meu amado, nós devemos se colocar na justiça do Filho de Deus. Amém, querido? Aí você pode me dizer, Ricardo, então quer dizer que agora eu posso pecar? Não. Agora você vai receber o Espírito de Deus, Gálatas 5, e o Espírito Santo vai produzir a verdadeira santidade dentro de você. E Paulo diz lá em Gálatas 5, aquele que quer ser guiado pelo Espírito Santo não satisfará as obras da carne. Ele disse, seja guiado pelo Espírito Santo e você não vai satisfazer os apetites da carne, porque o Espírito vai te guiar. Amém, meu amigo? Essa é o evangelho que Paulo pregava. Voltando para o nosso texto, Paulo aqui se referindo aos Hebreus de novo, capítulo 10 de Romanos, versículo 3, ele diz assim, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, que é o Filho dele, morrer em nosso lugar, eles procuraram estabelecer a sua própria justiça. Paulo está dizendo que os judeus, eles procuraram estabelecer a sua própria justiça, ou seja, eles procuraram ter uma própria justiça diante de Deus, obedecendo toda a lei. Aí o que aconteceu com eles? Paulo vai dizer aqui o resultado. Procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitar à justiça de Deus. Amém? Porquanto o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Meu amado, não sou eu, mas é Jesus quem disse isso. Que Jesus, ele é o fim da lei. A lei terminou em Jesus. Mas os homens não entendem isso. Estão aí, na maioria das cidades do Brasil hoje. Dentro das igrejas, pregando que nós devemos cada vez mais guardar a lei para ser santo diante de Deus. Você está entendendo? Pegando versículos isolados na Bíblia e muitas vezes usando as cartas que Tiago escreveu, as que Judas escreveu, a que Judas escreveu, a que Pedro escreveu. E entenda algo. Pedro, ele foi um escritor para os hebreus. Tiago foi um escritor para os hebreus. João, que escreveu o Apocalipse, e 1ª, 2ª e 3ª João, foi escritor para os hebreus. Ele não escreveu para mim, que sou brasileiro. Ele não escreveu para os romanos daquela época. Ele não escreveu para os gálatas daquela época. Ele não escreveu para os efésios daquela época. Ele escreveu para os hebreus. Então, se você for ler lá sem conhecer as bases que Paulo escreveu nas suas cartas, você vai se embaraçar em algumas coisas. Porque eles vão falar coisas que pertencem à nação de Israel. Nós precisamos ler primeiro as cartas de Paulo, pedir sabedoria a Deus, para depois ler essas outras cartas. Porque senão a gente vai se embaraçar, porque eles vão falar coisas que os judeus conhecem e nós não conhecemos. Então esses homens que pegam esses textos isolados, eles dizem, olha, tem que guardar a lei, tá dizendo aqui, ó. Eles pegam um versículo isolado e você dá um nó na sua cabeça, você fica morrendo de medo. Meu amigo, devemos seguir o que o Espírito Santo está nos guiando através das Sagradas Escrituras, através de Paulo, que foi um apóstolo para nós gentios. Amém? Voltando para o nosso texto, Paulo diz assim, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo.
para a justificação de todo aquele que crê. Paulo está dizendo, a lei terminou em Cristo. A lei para a justificação de todo aquele que nele crê. E olha que Paulo, ele está em concordância com Pedro, Atos 10, 43. Atos 10, 43. Paulo está concordando com o que Pedro diz em Atos 10, 43. Paulo está concordando com o que Pedro também disse lá em Atos 15. O que é que Pedro disse lá em Atos 15? É só você abrir sua Bíblia e ler. No versículo 11, resumindo, Pedro diz assim, olha, nós cremos, como os gentios também creem, que seremos salvos pela graça de Cristo, mediante a fé no Filho de Deus. Nós somos salvos pela graça de Jesus, mediante a fé nele. Amém, meu amado? É isso que Paulo está dizendo, e ele está concordando com Pedro. Então, nós devemos estar incluídos nisso aí. Muitos não entendem essa tecnologia de Deus, que o fim da lei é Cristo. A lei findou em Jesus, porque Jesus cumpriu a lei por nós. Amém? Para a justificação de todo aquele que crê. Veja que Paulo não está dizendo, olha, você tem que procurar ser justo diante de Deus para que Deus o receba lá no céu. Mas ele está dizendo que o fim da lei é Cristo. A lei terminou em Cristo. E agora, a lei terminou nele para a justificação de quê? Vamos ler. Para a justificação de todo aquele que crê nele, meu amado. Então, não é eu me tornar justo com os meus atos. É eu crer que sou justo em Cristo. Então, isso vai produzir em mim a verdadeira santidade. É aí que o pecado morre. É aí que a tentação cai por terra. É quando nós cremos que somos santos através de Cristo. O diabo perde as forças. Mas as pessoas não entendem, diz, devemos orar mais, devemos se santificar mais, para que Deus ouça as nossas orações, querido. Quando a gente pensa dessa maneira, aí o diabo se monta e ele faz do camarada gato e sapato. Gato e sapato. No passado, eu sei que tem gente aí do outro lado que não crê em Deus. Mas o fato de você não crer em Deus não vai fazer com que Deus deixe de existir. Você sabia disso? E o diabo existe também. No passado, de tanto eu ouvir essas mensagens, que eu tinha que agradar mais a Deus, orar mais, jejuar mais, que eu não estava justo, que eu tinha que me justificar diante de Deus pelas minhas obras, obedecendo a lei e tal. Chegou um ponto que o diabo, porque o diabo ele trabalha na mente das pessoas. Tem gente que está aí direto ouvindo a voz do diabo e ele acha que é a mente dele quem está produzindo. Ele acha que é ele que é tão inteligente, tão expert. Mas é o diabo quem está falando com ele. Então o diabo começou a dizer na minha mente que eu não tinha mais perdão de Deus. Eu tinha pecado contra Deus e não tinha mais perdão. Então certo dia o diabo sugeriu na minha mente e eu achei que era eu quem estava pensando aquilo. Eu pensei consigo, o diabo colocou o pensamento na minha mente. Já que você não vai para o céu de jeito nenhum, você não tem perdão, venda a sua alma para o diabo. Assim como muitos fizeram, você vai ficar rico, milionário, vai ter todas as mulheres que você sonhar e ainda mais. Quando chegar lá no inferno, você não vai sofrer tanto, porque você vai ficar do lado do diabo. Querido, eu pergunto a você, onde é que está na Bíblia que o diabo lá no inferno não vai sofrer? Se o inferno foi criado para ele sofrer lá.
E esses pensamentos foram entrando na minha mente de tal maneira que eu achei que não tinha mais salvação. E não passou uma semana, foi no mesmo dia ou no dia da sequência, eu tive um sonho que foi real. Um homem em forma de um militar, acompanhado com outros do lado dele, cheio de autoridade nas palavras, disse: eu quero você para trabalhar para mim aqui na terra. Na mesma hora, ninguém me disse que era o diabo, ele não disse eu sou o diabo. Eu entendi, esse é o rei do inferno. Deus entrou na minha vida e desfez todos aqueles pensamentos e tudo aquilo caiu por terra. E eu hoje estou aqui pregando esse evangelho que Paulo pregou, que Pedro pregou. Porque eu fui salvo pela graça. Como diz Atos dos Apóstolos, capítulo 15 e versículo 11. Cremos que somos salvos pela graça de Cristo, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Amém, querido? Como Paulo diz em suas cartas também. Então, diz assim o apóstolo Paulo, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Se você crê em Jesus, querido, por mais que você tenha pecado contra Deus, por mais que você tenha errado, falhado, mas você é justificado agora diante de Deus, ou seja, você está sendo justo diante de Deus. Deus está olhando lá de cima e está vendo um homem justo, uma mulher justa, através do que o Filho de Deus fez. É só você crer dessa maneira. Agora, se você não crê, você vai continuar a vida do mesmo jeito. Martim Lutero, que foi chamado do pai da reforma há 500 anos atrás. Se você ler a história de Martim Lutero, ele viveu a vida todinha atormentada pelo demônio. Muitos chamavam ele de louco, porque as coisas que eles faziam era coisa de louco. A todo momento o diabo falava na mente dele que ele não era justo, que ele precisava fazer obras de caridade, que ele precisava se sacrificar. Então, lá na Europa, nós sabemos que neva lá. Martim Lutero dormia na neve para produzir sofrimento, porque ele acreditava que com aquele sofrimento, Deus ia se agradar dele e perdoar os seus pecados. Ele procurava o padre da cidade dele, da paróquia dele, e ele passava 4 horas ali nos pés do padre, confessando os pecados. Certo dia o padre já estava cansado daquelas longas confissões e disse: Martim, vá pecar de verdade e depois venha confessar os seus pecados. Porque tudo que você está dizendo, nada aí tem pecado. Então Martinho, ele aprendeu o grego, que é a língua do Novo Testamento, e aprendeu o hebraico, que é a língua do Velho. Então, ele era um monge alemão. Deram o serviço a ele de traduzir as escrituras do original para a língua daquela época e para ensinar num seminário de teologia a pessoas que estavam se formando para padre, estudando para padre, para monge e tal. E ele abriu no livro de Romanos e ele viu que a salvação é pela fé em Cristo. Romanos 4 diz que Deus justifica o ímpio. A palavra ímpio no original do grego, ímpio quer dizer pecador, homem sujo, cheio de impurezas. Então Romanos 4 diz que Deus justifica o ímpio. O que é justificar? É tornar justo. Deus torna o homem mais pecador em santo, através do que Jesus fez lá na cruz. Então, quando Martim Lutero viu isso tocou lá dentro da alma de Lutero. E todas aquelas práticas religiosas que Lutero fazia, desde os dias de criança dele, caiu por terra ali. E ele começou a pregar com toda a sua força que a salvação está em crer em Jesus Cristo.
Então, Martim Lutero, ele dizia que o crer da maneira certa produz o viver certo. Meu amigo, hoje eu digo a mesma coisa, que quando você crê em Jesus da maneira certa, esse crer vai produzir o certo na tua vida. Eu sei que tem muita gente que está aí pensando assim. Deus está irado comigo porque até hoje eu fui uma pessoa desobediente. Deus está esperando só a hora da minha morte para me jogar no inferno. Querido, isso é conversa que o próprio diabo criou. Deus não está contra você, Deus não é contra você, mas Deus é ao teu favor. Deus te ama e Ele quer lhe dar a salvação eterna através do crer no Filho dele. Ele não está pronto para lhe chicotear com chicote para lhe matar. Versículo 5, aqui de Romanos 10, diz assim: Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por ela. Versículo 6, mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em o teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Paulo está dizendo que Moisés escreveu que a justiça que é pela lei, Moisés disse assim: o homem que fizer essas coisas viverá por ela. Moisés diz que aquele que quer ser salvo pela lei tem que obedecer toda. É isso que Moisés escreveu. Então, Paulo está dizendo que, no versículo 6, que a justiça que é mediante a fé. Ora, a justiça que é pela fé diz assim: não digas em o teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou seja, é só você crer. Nesse momento você diz: Pai, eu creio que eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu creio que eu sou justo através do que Cristo fez, segundo aos Coríntios 5, 21. Professe isso. Certo dia eu estava ouvindo um programa de televisão no YouTube. Esse programa passa na televisão no mundo inteiro. É o programa do pastor Joseph Prince. Você vai encontrar lá no YouTube os vídeos dele. No meu canal, eu tenho um canal no YouTube chamado Evangelho da Graça de Deus. Acesse aí o Evangelho da Graça de Deus no YouTube. Você vai encontrar vários vídeos meus que eu posto lá, como esse que eu vou postar hoje ou amanhã. Os 2 primeiros eu já postei, tá lá. Se você quiser rever, tá lá. E eu posto outros vídeos meus que eu gravo aqui no Facebook e posto os vídeos também dele. E tem vários canais lá no YouTube que tem vídeos dele. Então esses vídeos dele são transmitidos em programas de televisão no mundo inteiro. Então, certo dia eu estava assistindo um vídeo dele lá, aonde ele estava contando a história de um homem lá da Inglaterra. Esse homem tinha 40 anos de evangelho. Ele tinha mais de 50 anos de idade. Eu não lembro agora bem, ele tinha uns 60, 60 e poucos anos, porque só de evangélico ele tinha 40 anos. Então, esses 40 anos de evangélico que esse homem teve, ele passou por muitas igrejas evangélicas lá da Inglaterra, lá na Europa. Então, ele disse que desde os primeiros dias de crente dele, ele era viciado em pornografia. Você sabe o que é pornografia? É assistir filme erótico, qualquer cena de nudismo, é estar olhando fotos aí no Facebook de mulheres que se vestem sensuais, que andam seminua. Então aquele homem era viciado nisso. E aquele homem, ele conta no seu testemunho, o pastor Joseph Prince contando lá no vídeo, que durante esses 40 anos ele tentou por diversas vezes se libertar desse vício e não conseguiu. Mas certo dia, ele ligou a TV dele no programa do pastor Joseph Prince, que é transmitido lá na Inglaterra. Amém? Que fala inglês, a Inglaterra fala inglês. E o país do Joseph Prince, que é Singapura, fala inglês também. Então aquele homem ouviu Joseph Prince pregando que Jesus é aquele que justifica o ímpio, Deus justifica o ímpio, Romanos 4. E que Deus ama ele.
que Deus está a favor dele, não contra ele. Então aquele homem, quando ouviu isso, a mensagem entrou no seu coração. E ele creu naquela mensagem. E sabe qual foi o resultado? 40 anos de vício em pornografia caiu por terra. A pornografia perdeu o gosto na vida daquele homem. Aquele homem foi liberto daquele vício destrutivo na pornografia. Amém, querido? E passou a viver uma vida santa diante de Deus. Sabe por quê? Porque ele creu que ele era justificado através de Jesus. Jesus pagou o preço dos seus pecados. Então ele agora assumiu o lugar de Jesus lá na cruz. O lugar de Jesus ter pagado o preço dos seus pecados. Então naquele momento ele recebeu o Espírito de Deus. E um dos frutos do Espírito Santo de Deus é o domínio próprio, que em outras Bíblias está traduzida como, eu esqueço agora o nome, mas nas maioria está como domínio próprio. Em outras está como controle próprio, mais ou menos assim. Então, na mesma hora, ele recebeu esse fruto dentro dele. Então, a partir daquele dia, ele disse não à pornografia. E ele não assistiu mais pornografia. E ele era viciado. E eu quero dizer uma coisa para você que está em casa aí agora. O vício da pornografia, o vício do sexo em si, é pior do que uma pessoa que é viciada em cocaína, em crack, em maconha, em bebida. Sabe por quê? Porque todo ser humano foi criado para fazer sexo. Mas dentro do casamento. Se você é casado, pode passar o dia e a noite fazendo aí, não é pecado, não. Dentro do casamento. Você e o seu cônjuge. Então, todo ser humano foi criado para isso. Agora, quando é fora do casamento, aí é onde está o pecado. Então, todo ser humano foi criado para isso. Então, quando isso vira um vício, não tem vício nessa terra que ganhe desse vício, não. Porque o seu corpo quer isso a todo momento. É diferente de uma droga sintética fabricada. Você está entendendo? Então, 40 anos de vício caiu por terra em uma só hora. Meu amigo, minha amiga, Pedro estava pregando na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, versículo 43. E Pedro disse assim: Cornélio, todos os profetas dão testemunho de que todo que em Jesus crê recebe o perdão dos pecados. Cornélio não precisou ouvir uma hora de mensagem como essa que eu estou pregando aqui. Na mesma hora, ele creu. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu estou perdoado de todos os meus pecados agora. Cornélio, querido, era um homem igual a eu e a você. Cheio de defeitos e de falha. Na mesma hora, ele creu. Você sabe o que aconteceu no versículo da sequência, que é o 44 de Atos 10? Ele recebeu o Espírito Santo. E Paulo diz que o Espírito Santo vem gerar frutos em nós. Então, na mesma hora, ele recebeu o domínio próprio. Eu não sei se ele era viciado em alguma coisa. E lá estava com ele a família dele. E toda a família dele creu e na mesma hora recebeu o Espírito Santo. O texto não mostra se eles eram viciados em alguma coisa, mas eu creio que era. Porque não tem esse ser humano na Terra que não seja viciado em nada. Todo ser humano é viciado em alguma coisa errada. Tem gente, querido, que é viciado em fazer o mal. Tem gente que é viciado em ver as outras pessoas sofrendo. Quantas e quantas vezes você não já viu? Eu já vi muitas vezes. Já ouvi muitas pessoas relatando isso. A polícia prendeu um bandido e ele disse: olha, eu sinto uma adrenalina grande quando eu boto a arma na cabeça de uma pessoa e eu vejo ela se humilhando ali, clamando para eu não matar ela. Eu sinto prazer em fazer o mal. Isso é um vício, como qualquer outro vício. Então, Cornélio, com sua família, com certeza tinha algum vício. E na mesma hora eles receberam o domínio próprio. Porque eles receberam a Cristo. O domínio próprio veio dentro deles e trouxe a libertação. Querido, é por isso que Paulo fala lá em Gálatas: vocês começaram pela fé e agora querem acabar pela carne?
Porque quando nós tentamos obedecer à lei, a carne corre logo para o pecado. Você tem crianças, você é pai, você é mãe. Quantas vezes você diz para o seu filho, não mexa ali, não suba ali, não faça isso. Toda vez que você diz isso, não é que o seu filho só vai fazer o que você diga que ele não faça, não é assim que acontece? Eu estou falando a verdade ou eu estou falando a mentira? Me corrija se eu estou mentindo, por favor. Não é assim? Então a lei ela produz isso dentro do ser humano. Quanto mais eu dizer a você agora, não peque, não mate, não roube, não se prostitui, isso vai ficar dentro da tua cabeça e você vai fazer tudo o contrário. Mas o Espírito Santo de Deus, meu amado, é aquele que dá liberdade. Jesus ele disse em João 8:32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos querem dizer que essa verdade que Jesus estava se referindo em João 8:32 era a lei, era obedecer à lei, mas Jesus estava pregando para os judeus, pessoas que desde criança conheciam a lei. Lê o Velho Testamento. Deus mandou que todos os israelitas ensinassem as suas crianças, desde o berço, os 10 mandamentos e as leis que ele deu a Moisés. Então Jesus estava falando com um grupo de pessoas que conhecia a lei desde criancinha. Então a verdade que Jesus estava se referindo, que se eles conhecessem, eles iam ser libertos, não era a lei, mas era a obediência de Jesus lá na cruz, que ele morreu em nosso lugar, como diz segundo aos Coríntios 5:21, grave isso na sua mente, creia nisso. Segundo aos Coríntios 5:21 que eu li aqui, que Jesus não conheceu o pecado, não cometeu o pecado, mas se fez pecado por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, creia nisso. Confesse durante o seu dia, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Se você é viciado em pornografia, no álcool, na prostituição, seja lá em que for, diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Confesse de manhã, confesse de tarde, confesse de noite. E você vai ver que hora menos hora, essa tentação vai cair por terra. Esse vício destrutivo vai cair por terra na tua vida. E você vai levantar a cabeça e vai dizer, eu sou um novo homem hoje. Eu sou uma nova mulher hoje. Eu não sou mais dominado pelo pecado, porque Cristo habita em mim. Porque Cristo é a minha salvação. Eu não tenho justiça própria. A minha justiça vem de Cristo. Querido, desse jeito era que Paulo pregava. E é desse jeito que vai surtir efeito na tua vida. Eu quero agora orar por você. Há dias atrás, eu tenho orado a Deus. Vocês são testemunha que eu orei em várias mensagens. No finalzinho, pedindo a Deus que pela graça dele, graça é favor imerecido, ele mandasse chuva para o Nordeste e para o Brasil. Hoje choveu aqui na nossa cidade. Essa semana já choveu em Cruzeta, choveu em várias cidades. Desde dezembro, desde a primeira vez que a gente começou a orar, que está chovendo aqui. Em várias cidades. Chove hoje numa, amanhã chove noutra, com uma semana chove noutra, tal. E Deus está mandando chuva pela graça dele. Então agora eu vou orar para que Deus entre na sua vida pela graça dele. Amém? Não diga, Deus, se o Senhor me curar, eu vou lhe dar um carro, eu vou lhe dar uma casa, eu vou lhe dar uma oferta. Não prometa nada a Deus. Tudo isso que seus olhos estão vendo pertence a Deus. Então como é que tu vai comprar a Deus se tudo que existe é dele? Chega agora diante de Deus em oração comigo e diga, Senhor, pela tua graça me cure. Pela tua graça faça isso na minha vida através do nome de Jesus. Vamos orar pela graça de Deus e eu tenho certeza que ele vai nos atender. Soberano Deus e eterno Pai, no nome excelentíssimo de Jesus, o teu Filho amado, eu te apresento a vida de todos que estão em casa agora me vendo e me ouvindo. Senhor, no nome de Jesus, pela tua graça,
Eu peço o Senhor para tocar nessa vida, para tocar nesse casamento que está destruído, que o Senhor dê os frutos do teu espírito a esse homem, que a partir de agora ele comece a amar essa mulher, que a partir de agora essa mulher comece a amar esse homem pelos frutos do Espírito Santo, que o Senhor dê os frutos do Espírito Santo a esse homem, a essa mulher que não consegue se libertar dessa prostituição, dessa cachaça, mas que a partir de hoje, meu Pai, com os frutos do Espírito, ele tem o domínio próprio para dominar, Senhor Deus, sobre o pecado, para reinar sobre o pecado. Pai, isso eu te peço no nome excelentíssimo de Jesus, o teu Filho amado, e no nome de Jesus eu levanto a minha voz no mundo espiritual, e eu digo em nome de Jesus, espírito de enfermidade, espírito de prostituição, de lascívia, que entrou nessa vida, nessa casa, nesse casamento, em nome de Jesus eu lhe ordeno, pega o que é seu, bata em retirada dessa vida, dessa casa, para nunca mais voltar, no nome de Jesus. E no nome de Jesus eu determino agora a cura e o milagre sobre essa casa, sobre essa vida, no nome de Cristo Jesus. Amém. Querido, eu quero mandar um alô especial para o nosso amigo Dari Gabriel, também para o nosso amigo Vanildo Medeiros, para a nossa Cida Almeida, Marilene Balbino, o nosso amigo Mundinho, a sua esposa, que está nos acompanhando em casa nesse momento, e também para todos os outros que estão ao vivo pelo Facebook, que os nomes já passaram, já está lá em cima, não dá mais para eu ver, mas eu deixo aqui o meu alô, deixo aqui o meu abraço para vocês que me acompanharam até esse momento. Essa foi a terceira parte da mensagem. Justiça é o caminho para receber todas as bênçãos de Deus. Ainda tem aí uns 2, 3 versículos. Quarta-feira eu estarei aqui de volta de novo. A gente vai fazer uma mensagem rápida de meia hora, a partir das 7h30, encerrando essa mensagem. Peço a você que quarta-feira esteja aqui conosco a partir das 7h30. Se de 7h30 eu não tiver começado, é porque eu trabalho e às vezes eu chego tarde do trabalho e não dá para eu começar às 7 em ponto, mas eu vou fazer de tudo para de 7h30 em ponto eu começar a mensagem. E vou fazer de tudo para a mensagem ser rápida, não durar esse tempo que durou hoje. Amém? Durar só uma meia hora no máximo, 40 minutos no máximo, nós vamos encerrar essa mensagem, trazendo a quarta parte da mensagem, justiça, o caminho para receber todas as bênçãos de Deus. Querido, até quarta-feira e que Deus te abençoe a todos.